Graça e muita paz, amados reis e rainhas, príncipes e princesas. Continuaremos aqui agora falando a respeito daquelas perguntas que me fazem, né? E a primeira delas, né? Antes, porém, para quem está chegando agora, meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E a gente vai continuar naquelas respostas, né? Onde você pergunta e a graça responde dentro da palavra de Deus. Ou melhor, dentro da Bíblia que contém a palavra de Deus. Vamos lá. Uma delas é que, na realidade, já me perguntaram aí, né? Eu também não dei muita questão, mas me perguntaram de novo, que na abertura desses vídeos, né, eu sempre falo reis e rainhas e príncipes e princesas que reinarão em vida e tal, né? Que estão reinando em vida. João 10, Salmos 82, Gênesis 3, Êxodo 7. E quando a gente fala também, aí, pequenos deuses, né? Esses são os pequenos deuses. Nesses versículos que eu falei agora, nessas passagens, está dizendo que nós somos pequenos deuses. Veja, Gênesis capítulo 3, ele fala a respeito de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é blasfêmia, pelo amor de Deus. Não é blasfêmia, é o que está escrito. Só que quando a gente fala um versículo, então você tem que ler o capítulo todinho para você entender. Não aquilo que de repente pega na igreja, alguém pode falar assim, poxa, mas o Hélio, para de seguir o Hélio, porque aquilo lá é um desigrejado, desdenominacionado, desviado. E aí eu digo, graças a Deus, né? Porque eu estou lendo a Bíblia e eu estou entendendo que muitos são gente fina, ajudam, fazem a obra de Deus, a obra que Deus gosta, que Deus quer, a religião que Ele quer. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que é para ajudar os pobres, viúvas, necessitados. É isso que Deus quer. Não você ir para a igreja e dar o seu dinheiro lá em forma de dízimo, que não tem nada a ver com dízimo, tem que ser alimento, né? É o que diz a Bíblia. Pelo menos a partir de Malaquias 1, Deus está puxando a orelha dos judeus israelitas, né? Bom, mas vamos lá. Romanos no capítulo 5, verso 17. Na minha tradução, né, na King James, diz assim, Romanos 5, 17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desses, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, estes, né, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo, o ressurreto. Quer ler de novo? Vamos lá então. Pois, Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, esses reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. É complicado a gente falar de coisas aqui e as pessoas distorcem, elas não querem saber. Mas até aí, é que nem eu já falei em Gálatas 4:22. Existem na face da terra os filhos dos homens, né, os filhos da escrava e os filhos da livre, né, escrava Agar, livre Sara, certo? E esses aí serão perseguidos, assim como foi perseguido Isaac por Ismael. Vamos lá. Paulo, que foi Paulo, né, que foi o apóstolo da graça, quando escreveu aos Coríntios, disse que jejuou e fez vigílias, né? Hélio, como que você explica isso? Vamos para a Bíblia que ela pode falar melhor. Se repararmos bem, tanto em 2 Coríntios 6:5 quanto em 2 Coríntios 11:17 a 27, Paulo se refere a jejuns e vigília, juntamente com tumultos, nudez, perigos, açoites, prisões, apedrejamentos, etc.
Deste modo, fica bem fácil concluirmos que Paulo não se refere, ou não se referiu a práticas cerimoniais. Ele estava falando de tudo que sofreu em sua jornada. Jejuar, neste caso, para quem lê com entendimento, tá? Neste caso, era não ter o que comer, tá? Jejuar, não ter o que comer. Estar em vigília era não ter como dormir. Entendeu? Jejum, não ter o que comer, e vigília, não ter onde dormir. E por isso, ter que passar as noites em claro, seja pelas viagens, pelas perseguições, por não ter onde se acomodar, enfim. Paulo estava apenas discorrendo sobre a sua vida e sobre os acontecimentos de sua experiência evangelística. Nada mais do que isto. É complicado. Quando as pessoas estão aí no sistema religioso, né, então que se prega, aquilo se torna lei. E é lei de Moisés. Né? Porque as pessoas têm preguiça de ler. Eu sempre digo aqui, para que ler a Bíblia? Tem um pastor que lê, que interpreta, então eu saio de casa, eu vou lá e beleza pura. Ele vai fazer tudo isso do jeito que ele bem lhe aprouver, né? E você engole. Vamos lá. Cristo também falou que devemos jejuar, e ele mesmo jejuou no deserto. Né? Como eu entendo isso? Vamos lá. No contexto, hein? No contexto, não no texto. No contexto histórico, onde Jesus de Nazaré dissertou sobre o ato de jejuar, ele ensinava aos judeus daquela ocasião, não hoje, né, nós de hoje, entendeu? 2000 anos, já teve uma pregação aqui, a gente falou de 50 gerações, cada geração são 40 anos, nós estamos em 2022, então 40 anos, né? Quando eu falo 50 gerações, 5 vezes 4, 20. Espero que você saiba fazer conta também. Então, 50 vezes 40, 2.000, ok? 2.000, e nós estamos em 2022. Olha, já passaram de 50 gerações. A forma certa de realizar essa prática está lá em Mateus também, capítulo 6, verso 16 a 18. Naquela época era legítimo praticar o jejum, pois eles ainda estavam debaixo da lei, antes da cruz, né, da lei de Moisés. No entanto, a verdadeira visão de Jesus sobre o assunto é que vemos no livro de Marcos. Marcos 2, 19 e 20. 18, 19 e 20, né? Mas vamos lá. Diz assim, com sua morte, diz assim, se você ler Marcos de 18 a 20, tá bom? Com sua morte, Jesus foi retirado, mas hoje ele habita em nós, Colossenses 1, 27. E por isso estamos livres do jejum. Antigamente, antes dessas 50 gerações, ele vivia no meio do povo. Hoje ele vive no povo, dentro do povo, não no meio, dentro. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus de Nazaré, jejuando no deserto. Primeiro, vamos lá. Jesus não foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, mas para ser tentado pelo diabo. 2. Ele obviamente jejuou pelas circunstâncias desérticas que se encontrava, não para buscar poder ou coisa que valha. 3. Se a gente reparar direitinho, Jesus não venceu o seu embate através do jejum. A Bíblia não afirma isso. O homem afirma, né? Quando ele vai pregar, ele afirma. Mas ela não afirma isso. Por isso que a importância de você ler. Ela não é a palavra de Deus, eu já disse. Ela contém a palavra de Deus. Ele venceu por meio da palavra de Deus. Viu? Não é a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. A Bíblia contém. Vamos lá, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1
ao 11, 4, 1 ao 11. Mateus 4. Além do mais, naquela época, Jesus ainda estava no antigo pacto. O Senhor estava no pleno cumprimento da lei. Portanto, tudo aquilo foi desnecessário. O problema é que hoje, em plena nova aliança, as pessoas querem fazer o mesmo que Jesus fez enquanto esteve debaixo da lei de Moisés. Por isso que a palavra ensina, né? Por isso que a palavra ensina a não vermos mais a Jesus segundo a carne e, consequentemente, querer imitá-lo. Deste modo, isso está lá em 2 Coríntios 5,16. E no verso seguinte, no 17, diz que quando você está em Cristo, nova criatura somos, né? Tudo que era velho, antigo pacto, já era, se passou, entendeu? É muito complicado as pessoas falarem ao contrário, né? Ao contrário do que está escrito. Depois sofre e não sabe por quê. E pede ajuda ainda. Pede ajuda para Deus. E Deus está totalmente chateado, como é que pode? Aí o filho pede para a mãe ou para o pai uma mesada ou algo parecido, mas ele não faz nada do que o pai pede, nada. E depois ele quer. Você acha que o pai merece dar? O filho merece receber? O pai tem que dar? Se dá, o filho vai fazer o que quiser com ele. Ele sempre vai pedir e ele sempre vai dar. A mãe sempre vai dar também, ok? Não é bem assim com o nosso Pai Celestial. O que significa ser um gentil? Você não é um gentil, ou seja, você não é um judeu, tá certo? Se você for, você está debaixo da lei. Então, gentil, querendo estar debaixo da lei, vivendo como a lei de Moisés, aí é ruim demais, né? Os gentios são pessoas que não têm origem israelita. Assim, ser um gentil é o mesmo que não ser um hebreu. A maioria dos líderes cristãos não percebe essa diferença. Assim como Pedro erroneamente obriga os membros de suas congregações a viverem segundo as práticas judaicas. Segundo, me perguntaram também que, segundo as minhas pregações, as cartas de Paulo são mais importantes para nós do que o resto da Bíblia. Hélio, explica por quê? O Hélio não explica, o Hélio só mostra. Vamos lá então, porque o Hélio lê a Bíblia e muitos não lê. Em Gálatas, capítulo 2, verso 7, Gálatas 2, 7. Paulo foi escolhido de Deus para o ministério da incircuncisão. Gálatas 2, 7. Ele foi escolhido para o ministério da incircuncisão. Ou seja, o ministério entre os gentios da nova aliança, que não teria mais compromissos com as práticas da lei. Portanto, ele foi separado para ser o apóstolo dos gentios. Gálatas capítulo 1, verso de 15 a 16 e Romanos 11, 13. Como a maioria das pessoas no mundo não tem origem israelita, a direção da palavra para estas é que vivam submetidas aos ensinos do apóstolo, separado para esse fim, pois os gentios nunca tiveram a lei espiritual da parte de Deus. Encontra-se em Romanos capítulo 2, no verso 14. Se continuarmos lendo o antigo pacto, com certeza a gente vai ter que estar seguindo. Pois é, o que eu sempre quer imitar Cristo, assim, aquele judeu que morreu antes da cruz, então usa coroa de espinho, veste aí de saco de roupa, pano de saco, sai com uma sacola nas costas aos domingos para deixar o dízimo na igreja, que é o que a Bíblia diz, né? Não é Malaquias 3, de 8 a 10. Leia texto sem contexto, não pretexto para heresia. Leia desde o capítulo 1, que você vai ver esse puxão de orelha que Deus dá nesses israelitas aí, nos judeus. Leia, aí você vai entender.
Veja que nós estamos lendo somente no novo, as respostas estão contidas no novo pacto, na nova aliança. Para isto mesmo, Paulo foi levado ao terceiro céu para receber a revelação da graça. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 4. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. E também Gálatas de 11 e 12. Nenhum outro discípulo de Jesus de Nazaré foi levado ao paraíso. Paulo, portanto, conheceu algo muito mais excelente. As suas cartas são tudo isso, a compilação da revelação da graça para os eleitos nesse novo pacto. Você é um eleito, uma eleita, crê nisso, quer dizer, que mas crê, ou o pastor falou ao contrário. Isto faz todo sentido à luz da Bíblia. Quanto ao restante dos textos bíblicos, precisamos filtrá-los com o Evangelho de Paulo, ou seja, com a revelação da graça de Deus contida em suas cartas. Podemos ver o que serve para nós e o que é somente lei, judaísmo, tradições de homens e história. Isso me lembra 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, que lá está dizendo assim, um dos versículos que para mim foi o primeiro um dos, primeiros, depois a Bíblia toda, lógico, quer dizer, toda não, novo pacto, de preferência as cartas de Paulo, de Romanos a Filemão ou de Romanos a Hebreus, onde está escrito assim, em 1 Tessalonicenses 5, 21, dependendo da tradução, examine todas as coisas, fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. É importante frisar que, apesar de a mensagem paulina ter como alvo principalmente os gentios, ela é perfeita para todos os cristãos, os de origem gentílica e também para os hebreus, pois a graça é um ministério universal. Uma outra pergunta também diz assim, por que Jesus, mesmo depois que ressuscitou, nos revelou a graça? Também não revelou a graça também aos apóstolos que andavam com ele antes da cruz, já que antes de subir ao céu esteve com eles, sempre ali, Então vamos lá. Vamos ler João 10,16, tá bom? Mas como sabemos muito bem, o plano da salvação do Senhor não se restringia aos hebreus. A gente pode ver essa revelação de Jesus falando aos seus discípulos, Jesus falando aos discípulos. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, da época deste aprisco. Isto é, os gentios, A mim me convém conduzi-las. Novamente, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Porque naquele aprisco estava debaixo da lei de Moisés, ele era o Deus daquele século, entendeu? Ok. Não deixe os gentios que viriam. Os futuristas ainda pregam hoje que vai acontecer. Lei do engano. João 10,16. Eu falo apenas um versículo, mas na realidade, veja só, eu falo, aí eu vou estar me contradizendo. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. E eu leio aqui apenas um verso. Isso para ser mais rápido, Mas vamos lá. Como Deus tinha um plano de salvação também para os gentios, ele precisava cumpri-lo. Contudo, essa salvação não poderia vir através de uma mensagem misturada com a lei, pois esse conjunto de costumes e regras era exclusivamente dos judeus. Os gentios não tinham leis romanas, ou seja, eles não tinham, os gentios, lá em Romanos 2,14 diz que os gentios não tinham leis, só os judeus, eles seguiam as leis, ou seja, eles não tinham regras
costumes espirituais. Por isso, em um plano perfeito, Deus separou o homem, o apóstolo Paulo, né? Esse é o homem, para pregar aos não-hebreus o único e verdadeiro evangelho salvador, esse genuíno que a gente sempre fala, da graça, que não dependia de regras e de costumes, mas somente da fé, o evangelho da graça de Deus. Cristo, portanto, não revelou a graça aos outros apóstolos, pois eles não eram designados a pregar o ministério da incircuncisão. Vamos fazer o seguinte, veja, vamos ver aqui. Onde é que está, meu Deus? Segunda, eu faço questão de ler essa passagem. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses. Vamos ver se é aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. É isso. Vamos lá. Vamos encerrar com esse verso, ok? Vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versos... vamos começar pelo 1. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Verso 2. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. 2. Novamente. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Tem muita gente que bate no peito, diz que tem fé, e não sei o que, papai, bororó. Eu sou muito, sabe, eu sou muito agradecido a Deus, porque existem pessoas no sistema religioso que está acordando, né? E, então está fazendo a obra, está ajudando os mais necessitados. E isso é de Deus. Tá certo? Mas não significa, às vezes você vai falar alguma coisa, falar, mas o pastor fulano, o apóstolo Bertano, o não sei... peraí, nós estamos no ano 2000, 50 gerações já passaram, e você vive, você não tem 50 anos e você vive. Ué, então você tem 2050 anos? Ah, para! Isso é ignorância pura, 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 pura. Leia, que você vai entender. Ok? Espero que eu tenha ajudado, né? Porque tem muitos que depois eu recebo cada coisa no meu celular. Vixe, Jesus, só a graça. E xingam e tudo mais e tal. Não tem problema, eu estou fazendo a minha parte. Se você quer sofrer, o problema não é meu, porque eu estou, sabe, fazendo a minha parte. Se você quer, quer. Se não quer, nem quem quer. Nós lemos aqui, a fé não é de todos. Bate no peito e fala, eu tenho fé. Fé em quem? No pastor da igreja? Eu tenho fé no meu pastor, Jesus Cristo, o ressurreto, que mora dentro de mim. Ok? Meu nome é Hélio Gonçalves, esse canal chama-se Conversa em Graça. E nos encontramos aqui mais adiante, num próximo vídeo, continuando a responder perguntas, quer dizer, a Bíblia, lembrando das respostas bíblicas, não do Hélio. Só lembrando, ok? Até lá, graça e muita paz. Lembrando que a verdade dói, a dúvida corrói e o sistema religioso destrói, quando não mata, né? Não a carne, mas o espírito, aquele que está dentro de você, ok? Vamos lá, graça e muita paz e até a próxima.